Weber do canal Vencendo Obstáculos. Não, vocês podem ficar tranquilo que eu não vou falar sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O objetivo do vídeo de hoje é falar um pouco sobre a Uso Capião. Na verdade, é para finalizar a série de Uso Capião, né? O último vídeo de Uso Capião. Mas vocês podem ficar tranquilos que eu vou fazer a mesma coisa com outras matérias. Então vocês vão ver no final desse vídeo que eu vou iniciar lá o estudo da lei de execução penal, vou apresentar os resumos que eu tenho da matéria também, e fazendo aquele mesmo esquema de ver as partes mais interessantes, não para mim, mas para o legislador, que provavelmente vão ser também para o examinador, e partindo daquele momento especial, daquela parte especial da norma, a gente vai dar uma olhada no entorno da norma. Dando uma olhada no entorno da norma, a gente vai, a cada vídeo que se seguir, acrescentando mais conhecimento, beleza? Então, vamos deixar um pouco a guerra da Rússia e da Ucrânia de lado e vamos falar um pouco sobre Uso Capião. Aqui quem está falando é o Weber do canal Vencendo Obstáculos. Para quem não viu os vídeos anteriores, quando eu finalizar esse vídeo aqui, o que eu vou fazer? No final do primeiro vídeo, eu vou colocar o segundo vídeo de Uso Capião. No final do segundo vídeo, eu vou colocar o terceiro vídeo de Uso Capião e assim sucessivamente, beleza? Mas para quem não acompanhou desde o primeiro vídeo de Uso Capião, quem não viu o primeiro vídeo, eu comecei essa série de Uso Capião porque eu li essa seguinte notícia que está aí. Dono de imóvel não responde por débito de condomínio anterior a uso capião, diz STJ, o Superior Tribunal de Justiça. E por que é que ele não responde por débito de condomínio? Se você voltar lá no primeiro vídeo, você já vai entender por que não responde. Na verdade, a uso capião é uma forma de aquisição originária da propriedade. Então, o que isso significa? Por exemplo, o imóvel em que você mora, muito provavelmente ele tem uma matrícula no RGI. Então, a primeira pessoa que foi fazer o registro daquele imóvel, ela, quando promoveu o registro, o oficial do registro fez uma nova matrícula naquele imóvel. Então, toda vez que alguém fez uma compra e venda daquele imóvel, foi averbado lá um contrato de compra e venda e foi passando, foi ocorrendo a alienação daquele imóvel para todas as outras pessoas. A partir de um momento que a última pessoa deixou o imóvel de lado e aquele que passou a se apossar daquele imóvel com ânimos de dono, com o objetivo de estabelecer a sua moradia ou trabalhar aquela terra, e ele completou o requisito etário necessário para adquirir a uso capião, ele pode requerer ao juiz que ele declare essa uso capião dele. Então, há casos de uso capião para a família, que eu já falei, de 2 anos, há caso em que a uso capião vai ser de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, há diversos prazos na legislação e isso está tratado nos vídeos anteriores. Nesse vídeo a gente vai tratar também um pouco sobre algumas modalidades de uso capião e vocês vão ver que é exigido determinado prazo. Então, para iniciar, eu li essa notícia que está aí e passei a explicar um pouco sobre o uso capião, me utilizando de um livro muito bom, um Manual de Direito Civil, e que eu vou mostrar no decorrer desse vídeo. E eu, quando vi essa notícia, me veio essa questão à cabeça. Essa questão foi uma questão da prova de juiz de direito substituto do TJRJ 2023 e vocês vão entender a relevância desse vídeo. Se eu tivesse acertado essa questão, eu teria ido para a segunda fase. Eu vou deixar também o card da experiência que eu tive no TJRJ, foi uma experiência muito legal. Foi um vacilo que eu dei. Para quem não acompanha o canal, eu poderia ter ido para a segunda fase da primeira prova de juiz de direito substituto que eu fiz, mas infelizmente eu não li o edital, não encaminhei a documentação no prazo correto. Foi a maior pontuação que eu obtive no TJ São Paulo 189. Na segunda prova para a magistratura que eu fiz, eu fui para a segunda fase, foi a do TJ de Minas.
Logo quando acabou a prova, conversando com um colega, eu falei que o nível de dificuldade estava alto, que eu achava que não ia dar para passar. E realmente eu fiz uma questão só a mais do mínimo da nota de corte para a galera que concorre por cota. Fui para a segunda fase, fui muito bem na segunda fase. Eu vou compartilhar essa experiência do TJ de Minas Gerais de 2021. Não vou ocupar os senhores nesse momento com a minha percepção da prova. Então, se eu acertasse essa questão que está aí, que vocês estão vendo na tela, eu teria ido para a segunda fase do TJRJ já com alguma experiência, com alguma bagagem de segunda fase, e eu acredito que eu iria performar melhor. Mas o se não existe no mundo do concurso, não existe no mundo do investimento. Hoje, por exemplo, o dólar fez um padrão gráfico para eu fazer uma entrada e eu não entrei. Se eu tivesse entrado, eu teria pego R$200 por contrato. Eu trabalho com 3 contratos, seriam R$600. R$600 é justamente a grana que eu coloquei para operar nesses 2 meses, né? Então, fazer isso em um dia é um absurdo, mas conhecimento técnico dá isso também. Então, o que eu fiz na sequência? Na sequência eu peguei, aí vocês vão falar, poxa, velho, mas você tirou uma foto do livro e colocou na internet, isso não afeta os direitos autorais, não infringe as normas que tratam dos direitos autorais? Não, na verdade não. Eu não coloquei parte nenhuma do livro na internet, eu não tirei foto, mas a editora que produz esse livro, ela libera para todo mundo o sumário. Quem quiser entrar lá no site da Juspodium e procurar esse manual aí, ele está com uma capa diferente, vocês vão ver que eles disponibilizam um sumário para quem tiver vontade de dar uma olhada, para quem tiver vontade de estudar e eventualmente no futuro comprar o livro. Então eu fui lá, peguei essa imagem que está aí e compartilhei com vocês. Por que eu fiz isso? Porque na sequência, o livro esse aí que vocês vão ver, ó, e esse bonitão que está aí sou eu, então de cabelo grande, agora estou de cabelo cortado. Esse livro é muito bom, é um livro excelente, e ele tem toda essa matéria que eu estou compartilhando aqui com vocês. E aí eu peguei esse livro, peguei aquele sumário e dividi aquela matéria em 5 vídeos. Eu fiz o primeiro vídeo, o vídeo de introdução, de apresentação, fiz o segundo vídeo, terceiro, quarto e este é o 5º vídeo. Então vocês podem perceber que nesse 5º vídeo a gente vai tratar de uso capião urbana administrativa, que é chamado de terciogênios, que é o terceiro gênero. Por que terceiro gênero? Porque tem a uso capião extrajudicial, tem a uso capião judicial. Então, a uso capião urbana administrativa, vocês vão ver que não é propriamente uma uso capião. Ela mais se assemelha a uma expropriação e ela é um procedimento administrativo. A gente vai ver especificamente lá na frente, beleza? Beleza. Na sequência a gente vai ver a uso capião extrajudicial, vai ver a uso capião rural e a uso capião indígena. Então acompanha comigo o conteúdo, porque o conteúdo é muito bacana, muito relevante, e essa questão de natureza fundiária no Brasil, ela é sensível e é muito legal. Então vamos que vamos. Uso capião urbana administrativa. Para vocês entenderem mais ou menos o raciocínio, é o seguinte: eu destaquei algumas palavras que elas podem ser objeto de indagação nas provas. Então, geralmente, as provas cobram letras de lei. Se cobrar letras de lei, a gente já tem mais ou menos uma questão formada e a gente já vai saber, eu pelo menos faço isso, quando eu vou fazer uma prova, se eles colocam alguma coisa que eu já li muito e já me debrucei muito sobre aquilo vai me chamar atenção. Então, você sabendo as palavras específicas, quando você for resolver uma prova, você vai ter uma condição melhor de acertar uma questão, você vai estranhar quando for uma questão errada. Então, quando a questão te perguntar qual é a resposta incorreta, você, quando bater o olho na resposta incorreta, vai te chamar a atenção aquela resposta incorreta. E aí você vai ler as demais, vai cortar as que você tem certeza que são corretas, e geralmente a gente fica com 2, no máximo 3 questões,
e na maioria das vezes a gente acerta também. Uma ou outra vez a gente dá mole, mas não tem jeito. Quem está em processo de formação, quem está em processo de evolução, como somos todos nós seres humanos, a gente está sujeito a erro, está sujeito a falha, está sujeito a um dia em que você se alimentou mal, dormiu mal, ficou preocupado. E isso tudo não tem jeito. É só fazendo prova que a gente aprende a fazer prova. Então, eu não me coloco essa pressão absurda, né? Eu tenho que passar nesse concurso do MP, não existe isso na minha cabeça. Tudo bem que eu já tenho um cargo público, mas eu não me colocava essa pressão, e por não me colocar essa pressão, quando eu fui fazer uma prova com 60 questões, eu errei 2 questões, sabendo que eu havia errado, sabendo que poderia ser objeto de recurso, e isso também vai acontecer com essas provas que a gente for fazendo à medida que a gente for se aperfeiçoando, beleza? Então, ouvindo isso que eu estou falando, a usucapião urbana administrativa é um procedimento administrativo chamado REURB, é de reurbanização mesmo, é isso mesmo. Então, a Lei 13.465 de 2017 trouxe as normas e procedimentos para a REURB, para esse procedimento administrativo. E trouxe normas jurídicas, urbanísticas, ambientais, sociais, e fala um pouco sobre os núcleos urbanos informais. Guarda essa palavra, na verdade esse grupo de palavras, núcleos urbanos informais. E quais são os núcleos urbanos informais? São os clandestinos, irregulares e aqueles em que não ocorrer a titulação da posse da terra. Então, é uma forma de ordenar o território urbano. Ela visa a legitimação da posse para que ocorra a regularização fundiária para fins de uso capião. Então, na verdade, ela antecede ao uso capião. O artigo 26 fala que o título de legitimação de posse, mais os 5 anos, mais a observância do disposto no artigo 183 da Constituição da República, vai deferir esse direito para aquele que conseguir preencher esses requisitos. Com relação a terciogênesis, eu já falei que ela é tida como terceiro gênero e por que ela é tida como um terceiro gênero. E aí eu coloquei esse mnemônico aí, Nucurim, que é um núcleo urbano informal, né, um parcelamento do solo, as cooperativas habitacionais, os condomínios, sejam eles horizontais, verticais ou mistos. Então, pode ocorrer em tudo quanto for tipo de solo. Inclusive nesses últimos que eu falei, nas cooperativas habitacionais e na verdade, cooperativas habitacionais não, por favor, conjunto, por favor, Weber, né? Conjuntos habitacionais, condomínios horizontais, verticais ou mistos. E também a gente tem que falar um pouco sobre a legitimidade, que é por intermédio da promoção do ato necessário, né, os atos de registro. Essa promoção desses atos necessários ela é deferida aos entes federativos autônomos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e é uma legitimidade ampla das cooperativas habitacionais, das associações dos moradores, de fundações, organizações sociais, organização da sociedade civil de interesse público, defensoria pública, ministério público e também o indivíduo. Agora, o indivíduo, quando ele for requerer esse direito, ele só pode requerer esse direito a título coletivo. Ele não pode requerer esse direito a título individual, senão ele vai ter que, na verdade, buscar o direito dele por intermédio da uso capião, beleza? Então, 2 tipos de REURB. REURB-S e REURB-E. REURB-S é a REURB de interesse social e a outra é a especial. Então, na sequência, a REURB-S é uma forma originária de aquisição da propriedade. Lembra que eu falei no início do vídeo? Tudo e quanto for ônus real que recair sobre o imóvel é apagado junto com a matrícula. Se é uma forma originária de aquisição da propriedade, na verdade o que ocorre aí é que há uma nova matrícula, ocorre o cancelamento da matrícula anterior. Isso tem que ficar em mente porque isso tem efeitos jurídicos. Então, pode ocorrer com detentor de área pública, possuidor privado, para fins de destinação urbana. O núcleo informal ele tem que estar constituído até 22/12/2016. Não é o uso capião, é uma espécie de expropriação.
na verdade, uma legitimação de posse, né, um título de posse que causa um direito eventual ao uso capião. Então, você tem lá o seu título de posse e se você observar lá na verdade, o título de posse é porque você vai poder ocupar aquela terra não mais de forma irregular. A titulação da posse é justamente para isso, para que você não ocupe de forma irregular aquele solo. E se você permanecer durante o período que tem que permanecer e observar os demais requisitos para uso capião, aí sim você vai se tornar o proprietário daquele bem imóvel. O artigo 25, parágrafo 2º, ele fala que não pode ocorrer em área de titularidade do poder público. Não pode ocorrer esse tipo de uso capião urbano administrativa em área de titularidade do poder público. E aí vocês vão me perguntar por quê. Aí tem que ler lá o artigo 183 da Constituição, tem que dar uma lida também no Código Civil, porque o Código Civil ele trata da uso capião urbana e da uso capião rural, e ele fala que tanto na área urbana como na área rural, os imóveis públicos não estão sujeitos a uso capião. Quando a gente for estudar direito administrativo, a gente vai ver algumas características do bem público, dentre as quais se insere a inalienabilidade, são inalienáveis, imprescritibilidade, são imprescritíveis, e justamente a prescrição é um elemento necessário para a aquisição da propriedade pelo uso capião, porque é a chamada prescrição aquisitiva. Se durante determinado período ninguém reivindicar aquele bem se torna de propriedade daquele que teve lá, que observou os requisitos legais, beleza? Aí embaixo estão as etapas, né? A demarcação urbanística daquele núcleo urbano informal, tem que ser apresentado um projeto urbanístico. Após o registro do projeto são emitidas matrículas e os títulos de legitimação de posse daquele que vai regularizar a sua posse sobre aquele imóvel. Então, vamos passar para o uso capião seguinte. Uso capião extrajudicial. Essa uso capião extrajudicial é uma inovação. Eu não marquei, mas no livro eu acho que eu marquei, não está ali. CPC 2015 é uma inovação introduzida no ordenamento pelo CPC 2015, foi alterada pela Lei 13.465 de 2017 e ela alterou esse artigo 26A da Lei de Registro Público. É essa lei que está aí, 6.015, e ela ocorre sem prejuízo de ordem judicial. Então, o que acontece? Aquele que foi interessado em obter lá o uso capião extrajudicial, ele vai comparecer perante o oficial de registro, no cartório de registro, no RGI, né, Registro Geral de Imóveis, e vai lá apresentar lá os documentos, o requerimento dele. Esse requerimento tem que ser subscrito por advogado, e dentre os documentos está a ata notarial, a planta, memorial descritivo do imóvel, certidões negativas, justo título ou documentos que comprovem a posse lá durante aquele período que tem que ser observado, que eu já falei nos vídeos anteriores. Então, é um reconhecimento extrajudicial de uso capião. Por que é um reconhecimento extrajudicial de uso capião? Quem viu os vídeos anteriores percebeu que, na verdade, a sentença que declara a uso capião, ela tem natureza declaratória. Na verdade, ela produz efeitos ex tunc, e esses efeitos ex tunc justamente fazem cessar a matrícula anterior. Então, tem que cancelar a matrícula anterior. É por isso que é um reconhecimento extrajudicial de uso capião. Na verdade, o oficial de registro, eu não posso tecnicamente falar em declaração, porque quem declara é o juiz. Mas o oficial de registro, esse reconhecimento dele vai gerar o mesmo efeito que a declaração judicial do magistrado, se observados todos os requisitos legais. E aí, a primeira questão, o silêncio produz efeito. Se a galera calar, se os interessados calarem, esse silêncio ele vai produzir efeitos. Então, o oficial de registro civil recebeu lá o requerimento do interessado, ele intima os entes federativos autônomos para eles terem ciência e se manifestarem no prazo de 15 dias.
Na sequência, o oficial de registro ele expede o edital para que os interessados tomem ciência. Esse edital ele vai ter lá o prazo que o oficial de registro vai falar, e os interessados vão ter 15 dias após o término do prazo do edital para falarem. Agora, se houver uma resposta negativa do oficial de registro, o interessado pode instaurar um procedimento de dúvida, que é previsto lá na Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos. Vamos passar para o próximo uso capião, para a próxima uso capião, que é o uso capião rural. Então, qual foi a Constituição que passou a prever esse direito? A Constituição de 1934, ela é a mãe desse direito, da uso capião rural, né? Atualmente a gente fala em 50 hectares, seguidos de 5 anos, e é claro que tem a questão social, ele tem que ser produtivo pelo trabalho da família e tem que servir à moradia. Então são esses dois requisitos, esses requisitos são cumulativos, né? É produtivo pelo trabalho da família e servir para a moradia da família também. Não é trabalho ou moradia, é trabalho e moradia. Então é vedada outra propriedade também no lustro de 5 anos, lá, né, naquele período de 5 anos, que as partes que estejam lá, da mesma família, que adquiram ou tenham adquirido outro imóvel durante esse lustro lá de 5 anos. O artigo 3º fala da uso capião rural e a segurança nacional, os silvícolas e interesse ecológico. Então, assim, como regra geral, bem da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então, se ela é um bem da União, não pode ocorrer uso capião rural em área de bem público. Por aquilo que eu já falei lá atrás, pela imprescritibilidade, inalienabilidade, dentre outros requisitos, outras características de que gozam os bens públicos. Em área de segurança nacional também, a Constituição da República, ela fala que a área de fronteira correspondente a 150 quilômetros de largura nas fronteiras terrestres é a área essencial à segurança nacional. Então, quem ocupar aquela área não vai poder fazer esse requerimento de uso capião rural. A área dos silvícolas também e a área de excepcional interesse ecológico, ela não pode ser objeto de uso capião rural. Nesse caso de uso capião, a função social ela é mais intensa. Nota que não você trabalhar a terra ou você morar, na verdade você tem que trabalhar a terra e morar. Então tem essa função social para que lhe seja definido esse direito de uso capião rural. E aí uma questão importante, que é a evolução constitucional da matéria. Em 34, 37, na Constituição Polaca, né, na Constituição de 46, na redemocratização, a extensão territorial era de 10 hectares. E na Lei 6969, com a sua redação original, passou para 25 hectares. E atualmente são 50 hectares. Há esses enunciados aí, o enunciado 594 da Jornada de Direito Civil do CJF, que falam que existe a possibilidade de uso capião rural em área de propriedade menor do que essa estabelecida aí. Agora, tem esse enunciado 312 que fala sobre a questão da área máxima do modo rural e atividade agrária. Então vale a pena entrar lá no site do CJF e baixar lá uma tabelinha com os enunciados para ir dando uma lida, porque cai enunciado também, cai texto de enunciado na prova também, e quanto mais nós lermos, né, eu já mostrei isso aí, repetitio est motu studiorum, e que a repetição é a mãe do estudo. Quanto mais nós repetirmos, quanto mais nós ouvirmos esse áudio, esse vídeo que está aí, gravarmos o nosso próprio áudio, darmos aula para outras pessoas que estejam interessadas, né? Se alguém tiver interesse em fazer isso também, eu acho muito bacana você separar lá uma matéria, me dar uma aula, e aí, eu tenho dificuldade de tal matéria, então vamos estudar essa matéria, eu preparo uma aula também para dar essa aula para você.
Eu acho isso uma excelente ideia e pode ter certeza que nós cresceremos com isso. Então, é algo muito bacana também. Vamos para o uso capião indígena, que essa daí também é muito interessante. Essa lei que está aí na tela das senhoras e dos senhores, a Lei 6.001 de 73, é o Estatuto do Índio. Então, nesse caso específico aí, eu resolvi copiar e colar o texto da lei, porque eu só ia colocar lá os requisitos lá, tempo de 10 anos, área de 50 hectares, o índio vai adquirir a propriedade plena dessa área. Agora, tem essa questão da União, né, artigo 22, inciso 11, dizendo que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são áreas, são bens da União. Então, em tese, não caberia lá a uso capião nessa área. Eu até destaquei ali embaixo, área União, área índio em tribo, reservadas ao Estatuto do Índio, e também que sirva ao propósito coletivo do grupo tribal. Isso tudo está aí nesse artigo. Então, você lê lá o artigo 32, são de propriedade plena do índio individual, ou da comunidade indígena, aí já é coletiva, conforme o caso, as terras havidas por qualquer das formas de aquisição do domínio, nos termos da legislação civil. O índio integrado ou não, que ocupe como próprio por 10 anos, aí vem aqueles requisitos lá embaixo, lembra? 10 anos, 50 hectares, propriedade plena, e isso daí encerra o caput do 33. Agora, a vedação. O disposto neste artigo não se aplica às terras do domínio da União, ocupadas por grupos tribais, áreas reservadas de que trata esta lei, terras de propriedade coletiva de grupo tribal. Aquelas vedações que estão lá embaixo, entendeu? É de forma resumida e em cima tem o texto legal que fundamenta esse resumo que está embaixo, beleza? Então a gente está chegando aqui ao final dessa série de uso capião. Eu agradeço muito a audiência de todos vocês. Vocês podem ter certeza que essa metodologia de estudo, ela engrandece muito o meu conhecimento. Compartilhar vai fazer com que eu lembre melhor essa matéria. Para quem não me conhece também, para quem está chegando agora e vendo esse vídeo, eu estou trabalhando no presencial em Niterói, então eu vou lendo lá o livro de análise técnica, de candlestick, de mini índice, mini dólar, vou lendo um livro de formação humanística, só que chega em determinado momento que a visão da gente fica cansada. Então o que eu faço? Pego esses vídeos que eu produzi e vou ouvindo o vídeo. Vou ouvindo e vendo o vídeo. Cansou de olhar o celular? Eu ouço só o vídeo. Porque isso vai me fazer lembrar da matéria, entendeu? E isso, de certa forma, vai ajudar outras pessoas também a aguçarem, a terem interesse sobre a matéria, ou fazerem de forma melhor o que eu estou fazendo aqui. Porque pode acontecer isso também. Há pessoas que têm visões incríveis, têm capacidades incríveis de fazer isso, e de repente não tem aquela força inicial que impulsiona ela a fazer isso, entendeu? Então, vale muito a pena compartilhar por esse motivo, e para mim é um prazer absurdo. As cenas do próximo capítulo serão essa que está aí na tela, né? Eu vou pegar ali de execuções penais. Eu já tenho em andamento o ECA, já tenho ali Maria da Penha, e vou pegar ali de execuções penais também, que é uma lei muito importante, e vou passar a fazer esse mesmo estudo com a lei de execuções penais e com as outras leis, beleza? Se vocês chegaram até aqui comigo e tiverem gostado do conteúdo do vídeo, eu peço para deixarem like, para se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação e o mais importante de tudo, comentem embaixo do vídeo, não deixe de comentar, fala aí se você gostou dessa série de uso capião, se você queria ouvir mais alguma coisa, uma outra questão que fosse da sua dúvida, e aí a gente colocaria aqui no canal. Vai ser um prazer compartilhar conhecimento com vocês, beleza? Weber do canal Vencendo Obstáculos, e até o próximo vídeo, que vai ser de LOAS, não de lei de execução penal, vai ser de LOAS.